Fala galera, eu sou o Eliseu e esse é mais um vídeo do canal Elis e Eu. O tema do vídeo hoje é Ninguém te conta como é realmente morar sozinho. E a ideia desse vídeo é exatamente desconstruir essa narrativa fantasiosa de como é morar sozinho e se atentar para alguns pontos que geralmente as pessoas não falam. Porque quando a gente fala, ou outras pessoas falam sobre morar sozinho, elas sempre falam do geralmente o que a gente considera o mais importante. Ou seja, você tem dinheiro para pagar a conta de água, a conta de luz, o aluguel, a internet, você já tem móveis. Então, tudo isso é levado em consideração, mas na minha opinião, eu acho que existe um outro lado também importante, tão quanto o lado financeiro. Então, realmente, o difícil é pagar um aluguel, mas também o difícil é descobrir quem que você é quando ninguém tá te olhando, quando você tá realmente sozinho. Porque você morar sozinho não é apenas só mudar de endereço, é também mudar a forma de como você convive consigo mesmo. Então, como que é essa nova fase de você morando sozinho? Você vai descobrir novos erros que você jamais imaginaria? Você vai dar conta de tudo? Você vai se sentir sozinho? Enfim, são questões que a gente vai abordar nesse vídeo. Então, a primeira impressão, a primeira vivência que a gente tem quando a gente mora sozinho é que a gente vai chegar em casa e que vai estar uma paz. Tudo aquilo que a gente almeja na nossa atual casa, né? Ou seja, chegar, não querer conversar com ninguém, ninguém está fazendo barulho, não tem televisão ligada, não tem gritaria, não tem panela batendo, ninguém vai te perguntar onde você estava, como é que foi o seu dia. Você só vai chegar, jogar a mochila no sofá e fazer o que você quiser. Então, por algum tempo, justamente essa solitude, ela vai te deixar feliz, ela vai te deixar mais disposto, ela vai te trazer uma felicidade. Só que com o passar do tempo, que você descobre algumas coisas. Então, realmente você acha que você queria morar sozinho? Porque quando você chega em casa, não tem exatamente nenhuma televisão ligada. Se você chegar triste, não tem com quem ninguém você conversar. Se você terminar um relacionamento, não tem em quem você se apoiar. Se você teve aquele dia ruim e só precisa chegar em casa e alguém te distrair, conversar com você e tudo mais, você não vai ter aquilo. E é exatamente aí que o silêncio, ele não é um vazio, mas ele amplifica quem que você é. Então, se você realmente tem um problema de morar sozinho, de viver a sua vida sozinho, é aí que ele começa a se mostrar para você. Então é aí que você percebe que o silêncio pode ser um descanso para quem realmente está em paz, mas também pode ser um peso enorme para quem tenta fugir dos seus próprios pensamentos. E é aí que você percebe que realmente você está sozinho e que ninguém vai resolver as coisas para você. Mas é justamente nessa parte que você descobre seus hábitos ou seus novos hábitos. Então é aqui que entra o processo de identificação. Então muitas vezes a gente mora com outras pessoas e a gente não se conhece por completo. Então a gente é realmente organizado, a gente procrastina, a gente consegue cuidar da própria casa sem alguma ajuda. Você sabe cozinhar? Porque quando a gente mora com outra pessoa, às vezes a roupa só aparece limpa, às vezes o lixo só some. Então, às vezes você esquece de fazer alguma coisa e tem alguém ali pra te ajudar ou pra te apoiar. Só que se você morar sozinho e esquecer de colocar o lixo pra fora, o lixo vai continuar lá. Então, sua casa provavelmente vai dar bicho. O banheiro, se você não lavar, vai dar bicho. Se você não lavar os pratos que você comeu, você não vai ter mais prato pra comer. Então, tudo vai estar do jeito que você deixar. E é com isso que a gente aprende que na nossa vida, geralmente não são grandes problemas que travam a nossa vida, mas sim porque a gente ignorou pequenos problemas. Então, quando você começa a acumular sujeira no seu banheiro, quando você começa a acumular sujeira na sua cozinha, essas coisas em conjunto, elas vão se tornar um problemão. Então, às vezes, realmente vai aparecer um rato na sua casa, porque você não fez as pequenas coisas. Porque quando você mora com outras pessoas, sempre existe alguém
corrigindo ou compensando as suas falhas. Mas quando você mora sozinho, tudo depende de você. E é aí que justamente uma palavra que a gente gosta tanto, que é a palavra liberdade, ela pode soar tanto a nosso favor ou contra nós mesmos. Então, é exatamente nessa parte que você tem que ter um equilíbrio, porque a liberdade ela tem um preço. Então, às vezes, quando você morava com seus pais, seus pais pediam para você, assim que terminar de comer, lavar a louça. E hoje você não precisa fazer isso. Então, ninguém vai mandar em você, ninguém vai mexer nas suas coisas e você vai fazer o seu próprio horário. Só que também não é sinônimo que você vai deixar tudo para depois ou não ou nunca fazer. Então você vai ter que fazer isso mesmo. Ou seja, você vai ter que limpar, você vai ter que cozinhar, você vai ter que comprar comida, você vai ter que resolver seus problemas, você vai ter que pagar suas contas. E isso tudo sozinho. Porque é ótimo que você quer liberdade, mas a liberdade ela vem junto com a responsabilidade. E às vezes é nessa etapa que a gente entende realmente quem somos nós. Então, pô, eu comi à noite e deixei o prato por 2 dias na pia. Eu sou realmente organizado? Porque eu me achava organizado, mas eu só precisava limpar o meu quarto. Eu não limpava a casa toda. Então, eu sou realmente organizado? Então, muitas das vezes, a gente copia comportamentos que na nossa antiga casa a gente tinha. Então, eu, por exemplo, assim que eu termino de comer, eu já lavo os pratos. Ou eu vou fazendo a comida e lavando os pratos. E isso era uma coisa que eu via da minha mãe que eu falava assim, por que que ela faz isso? E hoje eu realmente entendo que é para organização. Então, lógico, você não precisa fazer as mesmas coisas que as outras pessoas, mas você precisa criar um método ou se identificar com um método que você acha eficaz. Mas tá bom. Entendi essa parte de organização e tudo mais, mas vamos falar sobre sentimentos. Então, quando você mora sozinho, isso vai impactar nas suas emoções. Então, quando você chega de um dia bom ou você tá num dia bom, você morar sozinho às vezes pode ampliar aquilo. Então, domingo de manhã, você acordou, você tomou um café, você tá fazendo a sua comida, coloca uma música que você gosta. Então, aquele sentimento, aquela gratidão de estar vivendo aquilo e tudo mais, ela vai se intensificar, porque você vai colocar um programa que você quer ver, você vai escutar uma música que você quer ouvir e vai curtir aquele momento com você mesmo. Mas também tem o outro lado da moeda. Então, quando acontece alguma coisa ruim, então você às vezes perdeu o emprego, ou você teve uma discussão com alguém, ou você recebeu alguma notícia ruim, aquele peso, aquela dor, ela às vezes se intensifica por você morar sozinho. Então, imagine você entrando pela sua porta, acendendo a luz e percebendo que nada, nem ninguém tá ali naquele ambiente. E você vai perceber que ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém estava te esperando para um café, ninguém estava te esperando do outro lado da porta para conversar, para te abraçar. Ninguém percebe que você tá estranho. Então, é naquele momento que você entende uma diferença muito importante. Que a solidão é sentir que não tem ninguém ali que você possa dividir o que você tá vivendo. Então, nesses dias, você vai sim se sentir triste, se sentir às vezes devastado, mas existe uma recompensa que quase ninguém comenta sobre esse processo. Então, com o tempo, você para de esperar que algo aconteça, ou que alguém resolva pra você, ou que alguém esteja ali ou que alguém faça alguma coisa por você. E começa a confiar em si mesmo. E aprende que você é capaz de resolver aquilo. Então, agora, se dá um vazamento na sua pia, você sabe como resolver. Você comprou um móvel novo e antes o seu pai instalava, ou seu irmão mais velho instalava. Hoje é você que vai instalar. Então você começa a ganhar experiência e maturidade com algumas coisas que realmente a gente só ganha só quando a gente mora sozinho. Então, quando você tiver aquele dia difícil, aquele dia que você tá nervoso, aquele dia que você tá triste, você não vai deixar isso tomar conta do seu coração. Então você vai ter subterfúgios para saber lidar com esses sentimentos. Não que você inundando o seu coração com isso seja ruim. Então tem dias que realmente a gente vai estar triste mesmo, vai estar muito nervoso, que às vezes a gente só vai precisar sentar e
e relaxar ou sentar e chorar e nada vai ali resolver aquele momento. Mas a gente precisa saber que a gente não pode deixar aquilo perpetuar em nossa vida. Então, um dia triste, 2 dias tristes, 3 dias tristes, ok, mas você não pode ficar anos e anos triste. Então, com esse passar do tempo, você começa a perceber que você era muito mais capaz do que imaginar. Mas isso não é em tom de soberba. Você não vai chegar e falar que você faz isso, que faz aquilo, ou não. É uma confiança que a gente chama de confiança silenciosa. Então, não é aquela pessoa que fala muito, mas a que pensa. Então, se eu conseguir cuidar da minha vida até aqui, eu vou conseguir cuidar da minha vida posteriormente. Então, eu vou conseguir lidar com os sentimentos, lidar com as coisas da vida daqui pra frente. Então, pra encerrar, eu entendi que morar sozinho me ensinou uma coisa que eu nunca tinha imaginado. Então, a maior dificuldade, ela nunca foi sobre pagar o aluguel, pagar as contas, né? Isso é importante, isso é dificultoso. Não é fácil, mas foi aprender a conviver comigo mesmo. Porque uma casa vazia, ela não cria os problemas. Ela só faz ecoar aqueles que já existiam. E talvez seja por isso que algumas pessoas amam morar sozinhas e outras sofrem tanto morando sozinhos. Então, é por isso que eu acho que o maior requisito para você morar sozinho não é na sua conta bancária, mas é na capacidade de você lidar com o silêncio, com a responsabilidade e com a sua própria companhia. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês gostem. Curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Falou!